Assim como eles, nós somos temente a Deus e queremos fazer a vontade de Deus. Mas é preciso você bater no peito e dizer: eu quero. É preciso você levantar, bater no peito e dizer: Senhor, eu quero. Eu tenho coragem. Eu tenho força para me levantar. Eu estou disponível a assumir, a carregar esse fardo para te alegrar, para salvar minha vida. É preciso ter coragem. É isso que falta para nós recebermos todos esses adjetivos que o Senhor quer nos dar. O Senhor está ali com a mão aberta, pronto a liberar. Só que é preciso a gente, mais uma vez eu falo, bater no peito e dizer: Senhor, eu quero. Aleluia. Senhor, eu assumo esse compromisso. Aleluia. Pensem nisso, irmãos. É preciso a gente querer assumir o compromisso. Amém? Agora eu convido o pregador da noite a trazer a boa palavra que vai nos alimentar da parte do Senhor. E nesse momento eu convido a igreja a estender as mãos sobre o pregador que vai trazer a boa palavra do nosso Senhor Jesus e orar comigo. Senhor Deus Pai, santo e maravilhoso és tu, Pai. Muito obrigado por manifestar tua presença nesse lugar, nos louvores. Oh Pai, nós somos gratos a ti, Senhor. Venha, Senhor, confirmar através, Senhor, da tua palavra, através do teu santo amor, usando, Senhor, o teu servo que aqui está, Pai, disponível, Pai, com o corpo aberto, Pai, com a mente aberta, dando espaço ao teu Santo Espírito para falar hoje nesse lugar, com essas vidas que aqui te clamam, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz e graça, igreja. Eu mais uma vez estou contente pela oportunidade que o nosso Pai está me dando. E agradecido e agradeço ao nosso pastor por mais esse presente, porque ele está me presenteando hoje nesse dia com essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Como já foi dito, que hoje é um dia muito especial, uma noite muito especial, porque se trata do Dia dos Pais, comemoramos o Dia dos Pais. Sabemos que todo o nosso culto é para o Pai Celestial, né? Mas hoje é um dia especial, que além de que o culto é para o nosso Pai Celestial, se trata do Dia dos Pais. O Pai provedor, aquele Pai que nos ensina a andar, a enfrentar a dificuldade. Então, o nosso Pai protetor. Eu não posso falar muito do meu pai, não tenho muito o que falar, que perdi o meu pai muito cedo, né? Com 2 anos e meio de idade eu perdi o meu pai. Mas, como se tratando, eu lembro, fez me lembrar muito bem, a minha esposa esteve aqui falando do dia, das pretensões dela, que nós possamos comemorar, passar junto, muitas vezes esse dia. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Fez eu lembrar da minha mãe. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Que foi o meu pai, o meu irmão, que eu não tive irmão, sou filho único. Não tive pai, por causa, não tive irmão. A minha mãe foi tudo isso. Então, quando a Cassiana falou aqui, eu lembrei muito da minha mãe. Aleluia. Mas a minha mãe foi aquela mulher que está na Bíblia, né? Como a Cassiana, para mim, ela é. A mulher sábia. Nós sabemos que edifica a casa, a tola destrói. Então, essas duas mulheres para mim foram muito interessantes na minha vida. Aleluia. Não é dia de mãe, não é dia de esposa, mas eu estou aproveitando. Não podia deixar de frisar e falar isso. Porque ela deu início
Eu tenho que dizer isto. Mas o nosso Pai Celestial, Ele nos deu sabedoria. Hoje, por exemplo, nós estávamos em casa, a partir das 10 horas, o telefone tocou lá, a menina falando que vinha para casa. Não faça nada que nós estamos levando tudo, né? E foi assim. A casa encheu, passei o dia todinho com as filhas, os genros, netos, né? Hoje eu estou abraçando os netos, tem uns deles que moram em Budas das Artes, que eu fazia tempo que não abraçava. Abracei automaticamente os meus filhos que estão fora do país, o Washington, no caso, e os meus netos. Mando um abraço para toda a igreja, o Washington, que eu fico contente com isso. O Washington tem uma preocupação. Todas as vezes que ele me liga, fala comigo, ele pergunta como está a igreja. E isso é muito satisfatório para mim. E ainda dá um abraço ao pastor Alexandre. O padrinho dele, como disse lá no mundo, Carla, a madrinha, ele não falou nada de abraço. Mas o Alexandre mandou um abraço. Né? Hoje, lá onde ele mora, é diferente daqui. Lá comemora hoje o dia das crianças. Estão comemorando o dia das crianças. Então eu falei com o Arthur, ele me desejou um feliz dia dos pais e me falou que hoje é o dia das crianças. Então me cobrou que eu estivesse também homenageando a ele, né? Desejando um bom dia para ele. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu peço aos amados que abram sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Nós não vamos falar da descida do Espírito Santo. Porque quando fala em Atos 2, parece que estão falando da descida do Espírito Não vamos falar disso. Nós vamos falar de algo interessante, do Pai Celestial. O pastor me falou ontem para estar pregando hoje, mas eu não tive tempo de procurar e nem encontrei uma palavra que pudesse enquadrar melhor para o dia dos pais. Mas vamos falar que é para o Pai Celestial que nós estamos falando. 2:2 diz assim a palavra do Senhor: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Nós vamos falar de repente. Eu achei muito interessante esse de repente na nossa vida. Nós todos esperamos por um de repente de Deus na nossa vida. Nós aguardamos isto. Nós temos fé, como foi dito aqui, esperança em Deus, mas é necessário que aconteça um de repente de Deus na nossa vida, para que algo venha acontecer de especial para cada um de nós. Porque se nós esperamos, isso vai acontecer, meu irmão. O especial de Deus, o de repente de Deus na vida de cada um de nós vai acontecer. Aleluia. Nós prosseguimos, avançamos, não recuamos, porque não andamos por lógica. Nós andamos por fé. Nós temos esperança, nós temos fé. Nós não andamos por lógica. Nós somos do mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Nós não andamos por lógica. Por lógica é claro, é interessante, é fácil, é sábio isso. Nós trabalhamos durante o mês, dia 30 nós vamos receber. Nós sentamos no banco da universidade, logicamente nós nos formamos, nós nos especializamos em uma carreira qualquer, logicamente nós vamos receber um bom salário. É lógico. Isso é lógico. Mas isso é do mundo. Nós estamos falando do especial, do de repente de Deus que pode acontecer na vida de cada um de nós que esperamos. E eu creio que todos nós aqui temos esperança de Deus, temos promessas de Deus para a nossa vida. E se você tem promessas de Deus na tua vida, espera um pouquinho mais, o de repente de Deus vai acontecer na tua vida, eu creio nisso. Quem acredita no que eu estou falando, dê um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse de repente de Deus pode acontecer em muitas das áreas da nossa vida. Nós temos muita esperança em tantas as coisas, todas as áreas da nossa vida, onde nós não estamos vencendo ainda, nós esperamos de repente de Deus, que nós possamos assim a vencer. Aleluia. Possamos assim, como o irmão disse aqui, realmente tocar, palpar a bênção de Deus na nossa vida. Por mais que pareça difícil, está complicado as coisas ao nosso olhar, ao nosso ver, mas
vai acontecer na nossa vida de repente. Aleluia. O de repente de Deus na nossa vida. É interessantíssimo isto. E nós temos que dar o quê? A oportunidade, darmos, ou, como diz, a oportunidade para que Deus possa trabalhar ao nosso favor. Porque nós pedimos a Deus, muitas vezes passamos Deus até mesmo como o servo nosso. Mas não, é pela misericórdia dele que nós clamamos e ele nos dá. Não é que nós ponhamos Deus para trabalhar para nós, mas ele trabalha a favor daqueles que o temem. Ele trabalha a favor daqueles que o temem. Nós que trabalhamos para Deus, pedimos a Deus, esperamos em Deus, confiamos em Deus, podemos aguardar. O de repente dele vai acontecer na nossa vida. Mesmo aquilo que nos parece, ao nosso olhar, impossível. Mas para Deus isso é possível. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O de repente de Deus aleluia. O de repente de Deus, o céu se abrirá a nosso favor. Quando Deus age na nossa vida com o seu de repente, o céu se abre ao nosso favor. Olha que maravilha, né? Nós temos o céu aberto, a janela do céu aberta e bênçãos sendo derramadas sobre a nossa vida, sendo suprido todas as nossas necessidades, os nossos objetivos alcançados. Que maravilha é isto. Aleluia. E nós temos esse Deus misericordioso que trabalha ao nosso favor, como diz a palavra, naqueles que nele creem. Ele trabalha a favor daqueles que nele creem, e nós cremos, por isso estamos aqui, aguardando essa bênção de Deus. Isso aqui me faz lembrar algo muito interessante. Aleluia. Eu vejo aqui algo muito interessante, interessantíssimo mesmo, uma vez que se diz a palavra de Deus, o que ele nos mostra aqui. Moisés foi ordenado a enviar espias para Canaã, para espiar aquela terra que mana leite e mel. Mas ele tinha que escolher homens. Diz que ele escolheu 12 homens principais de cada tribo um. E ele escolheu aqueles homens. Mas quando eles entraram na terra, vieram com determinadas coisas, respostas, ou significados que não agradavam muito. Digamos assim, abra a tua Bíblia no livro de mesmo Atos, só um pouquinho na frente, 4:33. Atos 4:33. Aleluia. Diz assim: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graças. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o seu nome, Pai. Número 9:3. Capítulo 9. Sai um pouquinho para frente. 3. Engraçado que isso aqui nós estamos falando aqui. Nós começamos a falar. De se envolver o cabeçalho é a descida do Espírito Santo. Depois nós falamos aqui no capítulo 4 do Pedro e João perante o Sinédrio. Agora nós vamos falar do 9, que é uma outra coisa. Aleluia. O 9 nós vamos falar a conversão de Saulo. 9:3. Aproximando-se de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Um resplendor de luz do céu. Aqui, quando nós lemos Atos 2,
nós lemos Atos 2, está falando, aleluia. Aleluia, Jesus. Atos 2, nós está falando, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aleluia. Esse vento pode estar chegando por aqui. Aleluia. Eu não sei se vocês ouviram o que o rapaz que abriu o culto aqui falou, mas eu acho que já teve um vento aqui soprando nos nossos ouvidos, anunciando a presença de Deus no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado, Pai, seja o seu nome santo. Atos 10, 31. Aleluias. Interessante. Atos 10, 31. De repente, diante de mim, se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Eu fico vendo toda boa coisa, toda boa obra, tudo que façamos para Deus, Deus aprecia. As orações, o nosso vir à igreja, ao nosso estar na igreja, ao ofertar na igreja, dizimar na igreja, tudo são coisas, atos de nós nos aproximar de Deus e chamar a atenção de Deus. Ouvir muito essa palavra, chamar a atenção de Deus para nós. São coisas que nós fazemos. E às vezes nós estamos esperando esse de repente de Deus e ficamos assim, mas eu não tenho feito tanto. Mas você tem feito sim, irmão. Quando tu saiu da tua casa para vir até aqui, você já está abalando, movimentando a possibilidade do de repente de Deus ser movido a favor de Deus. Não precisa muita coisa com Deus. Ele não exige muita coisa de nós, não. É simplesmente dar o dízimo, ofertar na igreja. É o quê? É porque Deus precisa de dinheiro? Não. Ele quer ver o nosso mover. Enfiar a mão no bolso, ofertar na igreja. Deus quer ver o mover de cada um de nós. Não é pelo nosso dinheiro. Não é, ele não necessita, a obra precisa, mas ele não precisa de dinheiro. Ele quer o nosso mover. Olha que interessante. Nós damos, não, ele quer ver o nosso mover. Então, quando nós movemos a nossa casa para vir até aqui, para exaltar o nosso Deus, nós estamos mexendo a mola, a alavanca da possibilidade de repente de Deus ser atuado na vida de cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o seu nome, Pai. Aleluia. E eu fico pensando, me faz lembrar muito bem, está falando assim, de Daniel. Daniel, muitas vezes, uma coisa também que nós temos que entender, tem horas, em muitas situações, Deus não atua na minha vida como atua na vida da Cassiana, como atua na vida da irmãzinha, do pastor, da pastora. Não. Em cada um de nós ele trabalha às vezes de maneira diferente. Mas às vezes nós temos necessidade de passar pela cova ou pela fornalha de fogo ardente. Ou temos que passar pelo vale. Aleluia. Daniel teve que passar, ser jogado na cova do leão. Aleluia. Por isso. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu escrever uma coisa aqui que eu não encontrei. Aleluia. Glória a Deus. Então, Daniel, ao chegar à cova dos leões, ele viu o leão dos homens. Ele não viu o leão dos homens. Veja bem como é que é as coisas. Quando a pessoa recebe de Deus o especial de Deus na sua vida. Daniel não viu os leões dos homens.
Daniel viu o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele não viu o leão dos homens. Eu já falei em algumas oportunidades que o leão da tribo dos homens, naquele dia que Daniel foi jogado na cova, eles estavam de jejum, digamos assim. Eles não estavam comendo carne naquele dia, ou naquela noite. Eles não comiam carne. Mas depois Deus hoje falando comigo, ele me disse que é porque lá dentro havia o leão da tribo de Judá. Então Daniel não via os leãozinhos dos homens. Eu creio que Daniel falou: esses leãozinhos para mim é como se fossem gatinhos. Ele não significa nada. Eu estou guardado aqui na presença do leão da tribo de Judá. Aleluia. Todos nós temos dificuldade. Para onde nós vamos, nós encontramos gigantes. O pastor Carlos, o pastor Alexandre, a pastora Maria tem uns gigantes por aí, na televisão, no rádio. São gigantes grandes. Anda por aí de avião, para lá e para cá. São gigantes grandes. Mas para onde nós vamos, nós encontramos gigantes. Mas só uma coisa que eu não concluí, falando sobre os gigantes, tá? Só tinha uma coisa: aquele gigante que às vezes ocupa o nosso espaço, eles não têm a promessa de Deus. É verdade. A diferença está aí. Você pode estar tirando o gigante da tua frente, aonde você quer permanecer, e acha difícil. Mas não é difícil, porque você tem a promessa de Deus. Aquele gigante que ocupa determinado espaço seus, ele não tem a promessa de Deus. Foi como o gigante que o Moisés, ou seja, Caleb, encontrou quando eles foram fazer aquela espiar aquela terra. Eles viram o cananeus, não sei o que lá mais, eu não sei, tantos eu aí que até esqueço quantos são, né? Mas só que aqueles homens não tinham. Era gigante, homem de 2, 3 metros de altura, homem de 6 dedos na mão, enfim, era um gigante. Mas eles não tinham a promessa de Deus. Chega lá 12 homens, espias da parte do Senhor, com a bênção do Senhor, as promessas que tem do Senhor. A terra foi desocupada, eles trouxeram a amostra, apesar que teve alguns que não fez a coisa como devia ser feita, fracassou. E aí é que nós vemos a diferença. Foi como o Daniel na cova dos leões. Leão dos homens virou gatinho na presença do leão da tribo de Judá. Aleluia. Porque ele era um homem que recebeu o de repente de Deus na tua vida. Ele tinha a promessa de Deus na tua vida. Então saiba, marcha, vai em frente, que tudo é possível para aquele que recebeu a promessa de Deus na sua vida. Não tenha medo, não tema. Engraçado que eu estava lendo aqui, e tá um pouco de Josué, lembrei de uma história interessante. Eu estava lendo assim, é o livro que parece que mais fala disso. Josué tinha a autoridade de Deus, ele tinha o poder de Deus, mas ele tinha medo. Com a falta de Moisés, ele tinha medo. Você pode ver, é o livro que mais fala: não tema, não tema, vai em frente, né? Eu sou contigo. É por aí, o livro de Josué. Ele tinha tudo de Deus, mas ele tinha medo. Mas o medo faz parte do ser humano. A vontade de acertar, a vontade de ser bom, a vontade de ter perfeição, às vezes nos faz ter medo. Mas às vezes tememos. E principalmente quando nós queremos fazer a coisa certa. Para Deus, nós temos medo. A coisa que eu mais tenho medo, que eu mais temo, que eu sempre estou aqui tremo, é quando eu estou aqui para ministrar uma palavrinha de Deus. Nunca me libertei disso. É acabando a voz, é embargando coisas que eu devia te falar, eu deixo de falar. Mas eu fico grato por isso. Eu não fico triste não, porque eu sei a importância que era. Eu quando menino, eu vou falar um pouquinho de mim aqui, desculpa aí. Mas quando eu era menino, a minha mãe mandava dar um recado na casa de um tio, de um vizinho, e eu chegava lá, se tivesse alguém, eu não dava o recado. Voltava ficava ali. Quando saía aquela visita, eu entrava a dar um recado para meu tio, ou para minha tia que fosse, né? Eu não sabia falar na presença de alguém, agora eu estou dando um recado de Deus para vocês. Aleluia! Estou me sentindo realmente na altura. Glória a Glória a Deus. Deus por isso. Estou ficando exibido, viu? Estou ficando. Modifiquei muito quando eu era criança. Aleluia.
Glória a Deus. É a dor da vida. Aleluias. É sinceramente, não estou brincando, é verdade, isso era verdade mesmo na minha vida. Eu sou muito tímido. Muitas vezes a minha voz embarca com a minha timidez. Eu sei que me faz um mal tremendo. Muitas coisas eu deixei de ter porque sou tímido. A Bíblia nos diz que os tímidos, os medrosos, não herdarão, porque nós temos que ter um pouquinho de ousadias, né? Em Cristo Jesus. Eu sei disso. Mas eu estou trabalhando para superar isso. O dia que eu superar essas coisas, talvez eu consiga passar uma mensagem melhor, dar o recado de Deus melhor para a igreja. E eu agradeço em nome de Jesus que os irmãos desfrutem da paz de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.